Em alto mar, sob o sol escaldante e com os bolsos cheios de ouro recém-roubado, 3 piratas do bando do palhaço psicopata Buggy estavam no luxo, dando risada e comemorando o coito golpe do dia. Hoje foi bonito, hein? Dizia um deles, erguendo um barril de rum como se fosse um troféu. Mas como a vida de pirata nunca dá trégua, lá no horizonte aparece um barquinho minúsculo, quase implorando para ser afundado. E em cima dele, a garotinha franzina, meio caída entre a vida e a morte. A coitada mal conseguia levantar a cabeça. Um dos piratas arregala os olhos. Ih, chefe, uma náufraga deve ter sido atacada por tubarões ou coisa pior. Eles se aproximam. Você tá bem, moça? Pergunta ao mais burro deles. E a menina, com a voz quase sumindo, responde. Ajuda, por favor. Quando eles vão estender a mão para resgatar a coitada, num pulo digno de ninja, a menina mete o pé no peito do pirata, toma o leme do barco com uma agilidade absurda e num segundo já estava gritando: "Valeu, otários!" A garota, que a gente vai descobrir depois que se chama Nami, dá risada enquanto desaparece com o barco deles, deixando os 3 piratas desesperados e à deriva no meio do nada. Um deles, ainda boiando num pedaço de madeira, grita que ela roubou eles. Enquanto a ladra esperta dava o perdido nos piratas do palhaço do outro lado do oceano, Luffy e Zoro estavam tranquilos, velejando num barquinho que mais parecia um pedaço de madeira flutuante com pretensões marítimas. O sol brilhava, as ondas dançavam, e Luffy estava ali, todo relaxado, com aquele sorrisão de quem tá pronto para conquistar o mundo. Só que do nada, vem uma rajada de vento traiçoeira, daquelas que não pedem licença. E o que ela tenta levar? O chapéu. Sim, o chapéu. Aquele chapéu de palha lendário que nunca sai da cabeça do Luffy. Símbolo de uma promessa, de um sonho, de uma amizade que mudou tudo. O vento voa, o chapéu voa, e Luffy entra em desespero gritando que é o chapéu dele. Mas antes que o destino fizesse uma maldade dessas, surge ele. Zoro, o caçador de piratas com zero senso de direção, mas um coração de aço se estica todo, segura o chapéu no ar e devolve como se não fosse nada. Luffy pega o chapéu com carinho, quase como se fosse um tesouro, e diz com aquele olhar sincero que o chapéu é mais importante que a própria vida, e que é um presente do Shanks. Zoro dá uma risadinha de canto e manda ele amarrar esse negócio na cabeça. Mas o momento é interrompido quando o estômago de Zoro faz um barulho que parece até canhão de navio. Ele se joga no chão do barco e com um suspiro de frustração murmura: "Tô morrendo de fome." Luffy, como sempre, solta uma gargalhada alta. "Aguenta aí, parceiro, a aventura só tá começando!" E é aqui que o episódio nos transporta direto para a memória mais preciosa do futuro rei dos piratas. Voltamos no tempo, bem lá na pacata Vila Fusca, onde tudo começou. Lá, um garotinho teimoso, com sorriso largo e coração imenso, olhava para o mar, com os olhos brilhando de sonho. Esse moleque era o Luffy, e o seu maior ídolo, Shanks, o Ruivo, capitão dos piratas do Ruivo, carismático, tranquilo, com aquele olhar que equilibrava sabedoria e perigo. Shanks e sua tripulação passavam sempre no bar da vila, rindo, bebendo, brincando entre si e contando histórias que faziam o coração do Luffy arder de vontade. E claro, o pirralho não perdia a oportunidade de insistir: "Shanks, me leva com vocês, eu quero ser um pirata também." Mas Shanks só sorria e bagunçava o cabelo dele. "Você ainda é só um pivete, Luffy. Quando crescer, a gente conversa." Tudo estava tranquilo, até que o problema apareceu. Higuma, o bandido do monte, invade o bar, se achando o dono do mundo. Exige bebida, faz ameaças, derruba tudo e tenta humilhar Shanks na frente de todos. E o Ruivo? Ele apenas ri. Ignora. Luffy fica indignado. "E você é um pirata? Por que não revidou?" Mas Shanks apenas sorri com calma. Mostrar os dentes nem sempre é sinal de força. Às vezes, é sinal de sabedoria. Mais tarde, Luffy encontra uma frutinha estranha no baú dos piratas, e como todo protagonista curioso, come sem pensar 2 vezes. Só que aquela fruta era a Gomu Gomu no Mi, uma Akuma no Mi. Quando os piratas descobrem, o choque é geral. "Você comeu isso?" Shanks explica. "Agora seu corpo virou borracha, mas você nunca mais vai poder nadar." E o Luffy já estava esticando o rosto e rindo como se nada tivesse acontecido. Mas a calmaria não dura muito. Higuma volta furioso, e dessa vez, o alvo é o Luffy. O bandido sequestra o garoto e o leva até o mar. "Ouvi dizer que você comeu uma Akuma no Mi, então não pode nadar, né?" E sem piedade joga Luffy no oceano. Ele se debate, afunda, grita, mas é inútil. Para piorar, um monstro marinho colossal surge das profundezas. Higuma tenta fugir, mas é devorado na hora. E quando tudo parece perdido, Shanks aparece, ele mergulha e salva o Luffy no último segundo. Mas quando o garoto abre os olhos, vê Shanks com um braço a menos. O herói dele tinha perdido o braço para salvá-lo. E quando o monstro tenta se aproximar de novo, Shanks encara a criatura. Só um olhar, e ela foge em pânico. Esse é o verdadeiro poder. Isso é respeito. De volta à vila, Shanks segura Luffy nos braços. O garoto chora, arrasado. "Foi por minha causa." Seu braço. Mas o Ruivo sorri. "Você tá vivo, isso já vale muito mais que um braço." E então vem um momento que muda tudo.
Shanks tira o chapéu de palha da cabeça, coloca na cabeça de Luffy e diz: "Me devolva esse chapéu quando você se tornar um grande pirata." E é ali que nasce a promessa. Naquele exato momento, Luffy decide com toda a sua determinação: "Eu vou me tornar o rei dos piratas." Corta pro presente. Luffy com o chapéu firme na cabeça, sorrisão no rosto, navegando com Zoro, seu primeiro companheiro. Mas claro, a calmaria não dura. De repente, um pássaro gigante sobrevoa o barco e Luffy, cheio de energia, solta: "Acho que dá pra pegar esse bicho." Antes que Zoro tenha tempo de protestar, Luffy já se joga no ar, voando atrás do pássaro. E lógico, dá ruim. O pássaro agarra Luffy e sai voando com ele pendurado. Zoro só consegue pensar: "Cara, que tipo de capitão eu fui seguir?" Mas nem dá tempo de pensar mais porque a coisa fica ainda mais insana. 3 piratas do Buggy surgem e cercam Zoro, nos leve até seu capitão. Zoro encara os capangas de Buggy. A diferença de nível é brutal. O caçador de piratas ignora a tentativa de intimidação e, com movimentos rápidos e precisos, derruba os 3 num piscar de olhos. Um corte aqui, uma esquiva ali e já era. Vitória fácil. Mas lá no alto, a situação esquenta ainda mais. Luffy, ainda voando depois de ser carregado pelo pássaro, acaba caindo no pior lugar possível, o centro da cidade dominada por Buggy. Enquanto Luffy tenta entender onde caiu, surge Nami, discretamente pelas sombras. Ela tá se infiltrando, com aquele olhar de quem já sabe exatamente o que quer, o mapa da Grand Line. Mas como sempre, os planos mudam rápido. Quando Nami vê Luffy sendo capturado pelos homens de Buggy, ela sabe que não dá pra esperar mais.